Senhores deputados, passamos agora à apreciação da petição número 430/12. Senhores deputados, eu gostaria de vos apelar a que dessem alguma colaboração possível com a mesa. Muito obrigado. Petição número 430/12, da iniciativa de Maria do Céu Albuquerque e outros, a favor da não desqualificação / extinção dos tribunais do Médio Tejo. Por ordem das inscrições que temos na mesa, dou a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, a petição que hoje vem à discussão aqui no plenário, de facto é originária de Maria do Céu Albuquerque, acompanhada de mais de 5.000 assinaturas de contribuintes, de cidadãos, de eleitores do Distrito de Santarém, sobretudo da NUT 3 do Médio Tejo. O que aconteceu foi que, de facto, o mapa judiciário foi muito injusto para com aquelas populações, criando uma situação até desconforme e que aprofundou a injustiça dessa solução relativamente ao Médio Tejo e aos seus tribunais, na comparação, por exemplo, com a comarca de Faro. De facto, distam da freguesia mais a norte do concelho de Mação a Santarém cerca de 100 km. Temos da freguesia mais a norte do concelho de Orém a Santarém mais de 100 km percorridos, sem autoestrada, sem via rápida, com grandes dificuldades para as populações, e esta petição tem genuinamente o apoio popular, vem do povo que sente essa injustiça e que sente que é preciso mudar. E por isso hoje, perante aquilo que foi a redação do programa da PAF, chumbado aqui neste Parlamento, e aquilo que é o programa eleitoral do PS, penso que há condições para que o futuro Governo possa olhar, fazendo com algum detalhe a compensação desta injustiça, criando aquilo que os funcionários exigem, sobretudo a desconcentração da comarca de Santarém em duas competências de base territorial no Médio Tejo, a civil e uma criminal. O próprio juiz-presidente João Pires da Silva, no seu parecer que deu à primeira comissão, está de acordo com essa solução. Portanto, vamos agora, pela primeira vez, e esperamos que o Governo tome posse amanhã, olhe para o Distrito de Santarém em primeiro lugar e reponha uma injustiça que o anterior Governo criou, eventualmente, involuntariamente, talvez pela incúria de alguém que tinha responsabilidade de chamar a atenção e não chamou dentro do próprio grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero em primeiro lugar saudar os peticionários e os Presidentes de Câmara do Distrito de Santarém, do Médio Tejo aqui presentes, Presidente da Câmara de Mação, Ferreira do Zézer, de Abrantes e de Alcanena. E gostava de dizer que esta petição, como todos sabemos, transitou da legislatura anterior. Defende a não desqualificação e a não extinção de tribunais no Médio Tejo. Como todos sabemos, a reforma do mapa judiciário tinha como objetivo, precisamente, reverter um problema de décadas da nossa justiça, que era o demasiado atraso, a demasiada lentidão da justiça no nosso país. Mas devo dizer aqui hoje que esta petição produziu até efeitos mesmo antes de dar entrada neste Parlamento. É que, na verdade, é sempre bom lembrar a cambalhota que o Partido Socialista deu em matéria de mapa judiciário, porque o que estava previsto na proposta do Governo Socialista anterior era extinguir 49 tribunais. E, portanto, estava previsto no pré-programa 49 tribunais. Salvaram-se 29 e 20, de facto, foram extintos. É verdade que, neste caso, o Governo ficou aquém da Troika e aquém do Partido Socialista. Mas eu recordo aqui hoje, que tal como muitas vezes a Sra. Ministra de então da Justiça e agora a nossa colega deputada Paula Teixeira da Cruz referiu sempre que esta reforma deveria ser monitorizada, devia ser avaliada e, no final, passado algum tempo, ser objeto de acertos e de correções. Aliás, o parecer do Sr. Juiz-Presidente da Comarca de Santarém, tal como o relatório bem refere deste Parlamento, salienta precisamente essa questão. Mas eu gostava de lembrar que aquilo que devemos avaliar também hoje é perceber se esta reforma trouxe mais celeridade à justiça, se a justiça chegou mais rápida às pessoas
e se diminuiu o número de pendências. Eu devo lembrar que a comarca de Santarém tinha um déficit de processos. Chegavam mais do que aqueles que se resolviam. Era um déficit como o do país, do tempo do Partido Socialista, sempre a aumentar. E felizmente, ainda não vamos a um ano depois desta reforma estar implementada e já se inverteu esta tendência. Já baixou 6% o número de processos entrados, o número de processos resolvidos, sem baixar o número de processos entrados. E saliento que era o início da reforma. Eu devia dizer, por exemplo, que também é importante aqui lembrar que só ao nível da secção civil da Instância Central houve uma redução de pendências de 19%. Da secção criminal, 8,3%. E na secção de execução também foi reduzido. O que eu gostava aqui de dizer e de chamar a atenção é que uma reforma... Sr. Presidente, vou já terminar. Esta reforma foi uma reforma que mudou décadas de prática na Justiça. O FMI elegeu esta reforma como a maior reforma na Justiça dos últimos 100 anos. A Comissão Europeia apresentou esta reforma de Portugal aos seus Estados-membros como um exemplo a seguir. É óbvio que qualquer reforma não está isenta de erros, nem está isenta de correções. E nós aqui, tal como noutros fora, sempre dissemos que é preciso monitorizar, voltar a avaliar e fazer os acertos que são justos, até porque já há confirmação, termino já, Sr. Presidente, de diligências feitas pelo Sr. Vice-Presidente junto da autarquia de Mação e da Ordem dos Advogados para retomar diligências no encerrado Tribunal de Mação, como já está a ser estudado e foi anunciado, eventuais desdobramentos que seriam feitos, que estão a ser negociados. O que é facto, Srs. Deputados, é que cá estaremos para corrigir estes erros, para aperfeiçoar esta reforma que jamais alguém teve a coragem como agora de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado também. A mesa associa-se também no cumprimento aos senhores deputados do Médio Tejo presentes nas galerias. E dou agora a palavra ao senhor deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me antes de mais que dirija um especial cumprimento a todos e a todas nesta minha primeira e muito breve intervenção neste plenário. Saúdo também os peticionários que se nos dirigem. Além da primeira peticionária, a doutora Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, este documento é subscrito por todos os Presidentes de Câmara desta sub-região. Tal circunstância diz bem da importância da matéria em apreço. Acompanhamos inteiramente as preocupações manifestadas e consideramos pertinentes as soluções propostas pela petição de ajustamento do mapa judiciário no Distrito de Santarém. O Tribunal Judicial de Santarém, com a atual estrutura, até pode revelar indicadores interessantes de eficácia no seu desempenho interno. Entre outras razões, tal deve-se, como refere o seu juiz-presidente, ao elevado profissionalismo e ao enorme esforço dos funcionários. Ainda que, como é referido, continuem a faltar recursos humanos e outros meios de funcionamento, faltas que terão de ser supridas. Mas o que os peticionários bem recordam é que a justiça tem de estar próxima, ser acessível aos cidadãos e às cidadãs, concretas com as suas vidas e as suas dificuldades. Aliás, isto mesmo foi hoje sublinhado pela doutora Maria José Costeira, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Ora, o Médio Tejo é das periferias mais afastadas do chamado Arco Metropolitano de Lisboa. É uma sub-região que tem vindo a perder população de forma acentuada, onde, sobretudo nos concelhos mais afastados, como é o caso de Mação, reside uma população muito envelhecida e de baixos recursos económicos. Este quadro é agravado pelas grandes distâncias já aqui referidas por um outro deputado entre os diversos núcleos populacionais e pela falta de transportes públicos. Compreendemos então, porque não poderemos limitar-nos a contemplar autossatisfeitos os indicadores internos de desempenho do sistema de justiça, mas que temos de olhar, como nos propõem os peticionários, para a sua resposta ou falta dela às populações que devem servir. O mapa judicial imposto pelo anterior governo tem de ser revisto. Vou já acabar, Sr. Presidente. A realidade do Médio Tejo, aqui trazida hoje por mais de 5 mil peticionários, é uma cabal demonstração disso mesmo. Mais, é uma expressão popular à qual não temos o direito de ficar indiferentes
e à qual o Bloco de Esquerda tudo fará para dar expressão político-legislativa no novo ciclo que agora se inicia. Disse. Muito obrigado. Dou a palavra agora à senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje nesta Câmara uma petição apresentada por mais de 5.000 cidadãos solicitando a não desqualificação ou extinção dos tribunais do Médio Tejo, a quem desde já e a partir desta bancada endereço um especial cumprimento. Sem rodeios, até porque o tempo não permite, do que tratamos por hora é de ajuizar sobre a bondade daquela que ficou genericamente conhecida pela reforma levada a cabo pelo Governo que agora cessa funções, a reforma judiciária. Resumidamente, alegam os peticionários que não só não estão cumpridos os critérios objetivos que o Governo havia definido para a reorganização do mapa judiciário, bem como haver a necessidade de se criar no território em causa outras duas instâncias centrais, uma civil e outra criminal. Dos trabalhos e diligências levados a cabo pela primeira Comissão, destaca-se uma extensa e pormenorizada informação do Sr. Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém sobre as questões suscitadas pelos apelantes, que vale a pena revisitarmos. O que ele se relata são factos que por si só são objetivos, contextualizados e referenciados, descritos por quem tem a chancela constitucional da independência e da isenção. Mas vamos por partes, ainda que também de forma muito breve. Quanto à criação de mais uma secção civil e outra criminal na instância central, conclui-se no relatório, que acabo de citar, que não há elementos que justifiquem, do ponto de vista da eficiência do sistema judiciário, que é o que aqui importa, é só isso, a pretendida descentralização. Repito, não há perdas do ponto de vista da eficiência do sistema judiciário com a pretendida descentralização. Acrescentando até ao signatário que antes da implementação da reforma a entendia pertinente, mas que depois de ter entrado em funcionamento não vê vantagens em tal descentralização. Quanto ao não cumprimento dos critérios definidos para a reorganização do mapa, pode também ler-se no relatório que citei que nos 8 meses de reforma, à data em que ele foi preferido, portanto, não há registro de constrangimentos e que os julgamentos e audiências têm sido e serão realizados nas instâncias locais, reduzindo o tempo de distância para os utentes. Lê-se ainda que a especialização se tem revelado um instrumento de desempenho muito eficiente, reconhecida por diversos profissionais. Relembro rapidamente dois dos principais objetivos da reorganização do mapa judicial: aumento da especialização e maior aproximação aos cidadãos. Nenhum deles ficou prejudicado, antes pelo contrário. Pelo que se impõe a pergunta: faz sentido alterar aquilo que é visto como uma melhoria? Não, não faz. É evidente que nem tudo será perfeito e que nem tudo correrá exatamente como se esperava. Por isso mesmo, todas as alterações introduzidas estão a ser monitorizadas desde o primeiro dia. Mas uma coisa é certa: várias organizações internacionais referiram-se... Já concluo, Sr. Presidente, tem razão e agradeço a benevolência. Uma coisa é certa: várias organizações internacionais referiram-se a esta reforma como uma reforma de referência a seguir por outros países. Não movemos nós aquilo que outros cobiçam. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, concluo dizendo que uma reforma desta envergadura precisa de tempo para se materializar completamente e que é natural e humana a resistência à mudança. Por isso, o Governo que cessa funções agora sempre a acompanhou e nunca descartou a hipótese de fazer pequenos ajustes que viessem a ser considerados necessários. Foi o que fizemos. O novo Governo toma posse amanhã. Saiba o Governo que amanhã toma posse ter a serenidade e a prudência de também o fazer. Obrigada. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria também, em nome do PCP, saudar os peticionários e autarcas aqui presentes, que confrontam esta Assembleia com uma questão extraordinariamente pertinente, que é das consequências que o chamado mapa judiciário trouxe para o acesso das populações à justiça, para a garantia do direito à justiça. E aqui há que referir as consequências desastrosas que este mapa judiciário teve, no caso concreto desta petição, para as populações do Médio Tejo, mas podemos dizer que, naturalmente, este mapa judiciário teve consequências negativas para o conjunto da população, particularmente da população que vive nas regiões do interior. E esta petição relativa ao Médio Tejo é um exemplo muito elucidativo disso mesmo. Estamos a falar do encerramento dos tribunais de Mação e de Ferreira do Zezer. Estamos a falar da passagem do Tribunal de Alcanena à secção de proximidade.
Estamos a falar da perda de valências judiciárias, designadamente em matéria de família e menores, em matéria de trabalho, que existia designadamente no Tribunal da Comarca de Abrantes e que foram centralizadas noutros tribunais, designadamente com a concentração de valências judiciais nas capitais distrito, no caso concreto, em Santarém. Do nosso ponto de vista, do PCP, defendendo as iniciativas legislativas que aqui apresentámos na passada legislatura, que os tribunais existentes nas anteriores comarcas judiciais deveriam manter, no mínimo, um tribunal de competência genérica em matéria civil e criminal, o que não acontece com este mapa judiciário. A dita especialização foi feita também por via de concentração, não é por acaso por via do tribunal, por via do mapa judiciário, quando se diz que foi criada um tribunal, por exemplo, de execuções no entroncamento, esquece que a população desde Samora Correia tem que ir ao entroncamento para tratar de qualquer processo de execução. E, portanto, isto é, em nome da especialização, o que há aqui é uma concentração de valências dos tribunais que coloca as populações, particularmente as do interior, mais vulneráveis, com menos acesso à justiça. Não bastava já a onerosidade do acesso à justiça. Não bastava já a falta de apoio judiciário às populações com menores recursos económicos, agora também o problema geográfico, o problema da acessibilidade se coloca aos tribunais com graves prejuízos para a população. Dizia há pouco o Sr. Deputado Duarte Marques que o FMI considerou esta reforma como a reforma do século em matéria judiciária. Atenção ao tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Talvez tenham razão dizendo que terá sido o maior retrocesso judiciário do século. E isso é um motivo de preocupação e pensamos que esta questão deve ser revisitada e que as consequências negativas deste mapa judiciário devem ser alteradas no futuro próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado pela vossa colaboração. Está encerrada a sessão.